Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Hoje eu estou gravando aqui à luz do sol, à luz do dia, na varanda de casa. E eu estou fazendo esse teste de usar esses óculos. Espero que fique agradável para quem está nos ouvindo. Meus amigos, minhas amigas, hoje então começa a semana mais solene do ano. Com a entrada de Cristo em Jerusalém, montado numa burrinha, no domingo de Ramos, onde a multidão em êxtase de visão espiritual com a antiga clarividência reconhece inconscientemente, intuitivamente, a luz solar que habita no Cristo, o ser solar que habita no Cristo, o ser cósmico mais elevado da criação, o Filho de Deus, que para se manifestar na Terra se usa dos envoltórios e da força do próprio Sol, como seu veículo dentro das esferas planetárias. O Cristo é um ser muito superior às próprias esferas planetárias, mas ele, conforme ele vai descendo, desde o nível atrás da esfera dos signos do zodíaco, do círculo do zodíaco, que é a esfera a partir da qual começa a se manifestar a trindade divina, o campo imanifesto da criação, representado tanto aí pelas descobertas da ciência moderna como os buracos negros, a matéria negra. Ali não há nada de buraco, não há nada de matéria negra, é só o campo da trindade divina. Então ele vem dessa esfera da trindade divina, atravessa o círculo do zodíaco e faz a sua morada nesse sistema planetário no Sol. E é do Sol que ele vem se aproximando à Terra e traz consigo essas forças solares. E são essas forças solares que já haviam tomado praticamente, totalmente o seu corpo físico. Elas já tinham tomado o seu corpo astral, elas já tinham se unido ao seu corpo etérico e elas estavam finalizando o processo de união ao corpo físico, o que vai ocorrer na cruz quando ele diz está consumado. O que estava consumado naquele momento da cruz, e logo em seguida ele diz, entrego o meu espírito ao Pai. O que está consumado é que essa entidade solar, esse espírito divino, havia cumprido a sua meta de permear completamente toda a matéria terrena, pelo milagre de permear completamente um corpo físico de um ser humano. Então, neste momento em que ele entra em Jerusalém, isso já está quase consumado. E mesmo quase consumado, como é que isso vai ser percebido? Porque só deveria ser percebido com a consumação plena. O que ocorre é que o Cristo, ele está dando para a humanidade a oportunidade de testemunhar a última manifestação apropriada da antiga clarividência, que é uma antiga clarividência hereditária, atávica. Atávico e hereditário têm relação, e que é ligada ao corpo físico. Então essa clarividência não é algo que se conquista pelo desenvolvimento do nosso próprio eu, do nosso próprio espírito, permeando os nossos corpos como seres humanos, assim como o Espírito do Cristo permeou o corpo de Jesus de Nazaré nesses 3 níveis. A nova clarividência, ela é uma clarividência que é conquistada dessa forma, com o desenvolvimento moral do ser humano, o desenvolvimento do seu eu em oposição ao seu ego, que é o nosso pequeno ego terreno e temporal, ligado ao corpo físico e que tem o seu centro na mente humana, o seu núcleo principal na mente humana. Então, esta clarividência antiga, ela se manifesta assim no corpo físico e se manifesta através de um ego.
E havia uma comunidade muito próxima ali a Jerusalém, que é a comunidade de Betfage. Bet significa casa e Fage significa figos. Por quê? É a casa dos figos, essa comunidade. E lá as pessoas elas tinham o hábito de sentar-se embaixo da figueira para ter experiências espirituais. Essa comunidade é a comunidade onde fica a figueira que na segunda-feira santa o Cristo vai depois dizer que nunca mais dará frutos e ela seca imediatamente. Esta figueira é a mesma figueira que se relaciona à antiga cultura indiana, que diz que o Buda se iluminou embaixo da figueira. Figueira em sânscrito é a palavra Bodha, e daí vem o termo Buda. Buda é aquele que se sentava embaixo da figueira. Buda é o ser humano e Bodha é a árvore. E aí Budi é o nosso intelecto, indicando que essa árvore existe na fisiologia humana, na nossa estrutura cerebral. Ela é representada pelo tronco encefálico e pelas nossas estruturas do próprio cérebro. Elas têm o formato de uma árvore. Essa árvore é a figueira, na qual o Buda se sentava para se iluminar, ou se sentou para se iluminar. Esta comunidade ainda tinha estes antigos hábitos, que são hábitos de um passado da humanidade. Então elas manifestavam esta clarividência atávica, esta clarividência hereditária, esta forma antiga de clarividência. No passado, essa antiga forma de clarividência, ela teve o seu papel, porque não havia ocorrido ainda uma queda tão grande dos espíritos próximos à Terra e da própria humanidade, das almas e dos seres espirituais próximos à Terra e da própria humanidade, e como isso ainda não havia ocorrido, no passado era possível, através da antiga clarividência e dos antigos rituais feitos no passado, se acessar a orientação de seres espirituais favoráveis, benéficos, que são a favor da evolução do ser humano. Naquele momento, a humanidade já estava muito decadente e só se conseguiam acessar seres espirituais enganadores, que é a mesma coisa que acontece hoje com a reminiscência dessa antiga clarividência que se manifesta hoje através dos processos de mediunidade. A mediunidade não é uma clarividência em que o ser humano desenvolve uma capacidade própria para enxergar o mundo espiritual. A mediunidade é simplesmente ser possuído por um elemental, por um elementar, almas que são espíritos enganadores e que vão trazer mensagens que simplesmente perpetuam essa ilusão de que se estava falando com seres que são seres bons e estão ajudando na evolução do ser humano. São pouquíssimas as exceções, tá? E aqui cabe um parênteses, porque em todo movimento negativo, em toda manifestação negativa, em todos os povos, em todas as situações terrenas, em todos os eventos terrenos em que algo muito mal se manifesta, Deus sempre coloca lá alguma luz, algo de bom. Então há algumas pequenas exceções nesses processos de mediunidade, da antiga mediunidade, onde pessoas são utilizadas para trazer algo de bom, mesmo em meio a algo que na sua própria natureza é muito ruim. Mas são pouquíssimas exceções. Naquela época, essas exceções também existiam. Em Betfage existia essa comunidade e nessa comunidade algo positivo ainda ocorria com essa antiga clarividência, com a clarividência atávica. E um outro símbolo dessa antiga clarividência, além do símbolo da própria figueira, é o símbolo da jumentinha. Vocês vão se lembrar que na Bíblia, 1 ou 2 dias antes, eu acho que foi no dia anterior, no sábado, antes do domingo de Ramos, o Cristo orienta alguns de seus discípulos que se dirijam a Betfage e lá eles peçam a jumentinha que ele vai utilizar para entrar em Jerusalém no domingo de Ramos. Já havia toda uma atuação da providência divina para que essa comunidade soubesse que ela deveria ceder essa jumentinha para o Cristo.
e também uma organização da providência divina, porque o próprio Cristo sabia o quão importante era que ele entrasse na cidade montando aquela jumentinha. Por quê? A jumentinha, em todas as tradições do passado, ela representa o corpo físico do ser humano. O homem montado numa jumenta, e essa é a imagem do Cristo entrando em Jerusalém no domingo de Ramos, o homem montado na jumenta representa o espírito, enquanto a jumenta representa o corpo físico, ou representa uma manifestação espiritual, que pode ser também uma manifestação decadente. No caso do Cristo, era a mais elevada manifestação do espírito solar, montado na jumentinha, representando o corpo físico. E num outro momento da Bíblia, nós temos o caso de Balaão. Balaão também estava montado numa jumenta. Isso é um episódio lá do Antigo Testamento. E Balaão, o que ele era? Era um mago. Ou na linguagem mais própria, ele era um mago negro. Alguém que já resolveu, por livre-arbítrio, se desviar do caminho divino, do caminho da evolução espiritual, do caminho do Cristo, do caminho das hierarquias, do caminho da trindade divina e adotar um caminho paralelo, que é um caminho que leva à demonização. Isso é um mago negro. Balaão, ele era esse mago negro. E ele, montado sobre uma jumentinha, ele, em êxtase dessa antiga forma de clarividência, quer dizer, sob a forma de um transe, sobre uma forma mediúnica, tomado por outros seres espirituais, é que ele vai, com as suas palavras, ele achava que ele estava amaldiçoando o povo hebreu, mas na verdade ele estava abençoando o povo hebreu naquele momento. Mas o que ocorre ali é uma manifestação dessa antiga clarividência, e para que ela se manifestasse ali com Balaão, ele precisava estar sentado na jumentinha, para que ele trouxesse esses seres espirituais para o nível do corpo físico dele, através da conexão do próprio corpo dele, da alma dele, do espírito dele, ali com aquela jumentinha, para que isso viesse até o nível do físico. A jumentinha permite trazer isso até o nível do corpo físico. E no caso do Cristo, ocorre algo inverso, porque ele já está completamente conectado ao mundo espiritual, ele não vai se utilizar nunca de nenhuma antiga forma de clarividência, ele é o representante da nova forma de clarividência, mas o que acontece ali é que através do uso de forças espirituais, que eu vou chamar aqui de magia branca, que é o que o Cristo fez naquele momento, ele usa mesmo as forças do mal para fazer o bem. O que ele faz é que não ele, mas a multidão que o acolhe, dizendo Hosana, 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 reconhecendo esse mais elevado espírito do sol no Cristo. Hosana quer dizer glória, então glória quer dizer revelação. Então eles estão dizendo Hosana porque eles percebem a revelação do Cristo, do ser cósmico do Cristo em Jesus de Nazaré, naquele momento em que ele entra na cidade, montado na jumentinha. E eles fazem isso como última manifestação. E aqui fica uma coisa interessante, que o Cristo naquele momento, com esses poderes que ele tinha, se ele quisesse, ele poderia ter se revelado e imediatamente ser declarado o rei dos judeus, o que era um direito dele, hereditário inclusive. Cristo nasceu, o Cristo do Evangelho de Mateus, ele nasceu dentro da linhagem daquele que seria o legítimo rei dos judeus, não fosse a ocupação romana naquela época. Então ele tinha esse direito de nascença físico-material e tinha também esse direito espiritualmente. Mas a sua missão não era essa. A sua missão era abrir mão de todas essas capacidades espirituais, de tudo aquilo que ele tinha de mérito espiritual, de todo o seu bom karma, porque ele nunca havia encarnado na Terra, então seu karma era somente um karma positivo, um karma de um Deus. Na realidade, no Cristo se manifesta de forma invertida a lei do karma. Aquele que deveria ter recebido as maiores honras recebe o maior sacrifício. E a compensação disso é que no futuro algo de muito bom tinha que ocorrer para compensar tudo isso. E esse
momento futuro em que isso se manifesta é a salvação de toda a humanidade. E a nova clarividência crística é uma das principais ferramentas disponíveis nesse nosso momento evolutivo como ferramenta para essa salvação da humanidade através da atuação do Cristo. Sem a nova clarividência crística, a gente não pode lidar satisfatoriamente com todos esses poderes adversos que estão cada vez mais fortes no mundo. Muito bem, então o que acontece? O Cristo, ele entra na cidade e todas as pessoas, elas percebem essa entidade solar e elas o aclamam. Naquele momento, ele poderia ter, novamente, se revelado como Cristo e se tornado o rei dos judeus, mas ele não faz isso porque não era essa a sua missão. O que ele vai fazer é simplesmente dar um último impulso, uma última manifestação que fica registrada historicamente, que fica registrada nos textos bíblicos sobre a manifestação, a última manifestação correta dessa antiga clarividência. E já na segunda-feira ele começa todo o processo de transição, em que ele vai terminar com essa antiga clarividência e no domingo de ressurreição a nova clarividência crística passa a ficar disponível para todos nós, seres humanos. E um outro símbolo importante que eu queria tratar para finalizar aqui esse nosso episódio sobre o Domingo de Ramos, o primeiro dia da Semana Santa, é que os ramos carregados pelas pessoas, eles são um símbolo solar. A palmeira é um símbolo solar. A palmeira nasce no deserto. A palmeira, ela nasce com um grande sol. Tem muita resistência para isso. E no paraíso, a própria árvore da vida, a árvore primordial, ela era uma palmeira. Isso é gravado por todas as antigas tradições. Isso é guardado para nós por todas as antigas tradições. A árvore primordial, que hoje se tornou a palmeira, e lá era um pouco diferente, mas já era o que foi se metamorfoseando para se tornar uma palmeira hoje. E no paraíso, então, já tínhamos a presença do Cristo, já tínhamos a presença desse espírito solar poderoso representado pela palmeira. E as antigas tradições, então, elas fazem com que tenha sido mantido esse hábito de, no domingo de Ramos, que é um domingo que marcava uma festa do início da comemoração da primavera, relacionado à lua cheia da primavera. Israel fica no hemisfério norte, então era primavera lá, não é outono como para nós aqui no hemisfério sul. Esse símbolo solar, e a primavera é uma festa para o sol, é uma festa onde o sol vai banhar a terra com as suas forças e permitir que a vida se desenvolva na terra através da vida do reino vegetal, que é a base de toda a vida dos seres animais e do ser humano na terra. A vida não começa no reino mineral, a vida começa nesse reino vegetal. Então toda essa festa da primavera, as antigas festas dos povos antigos também, não era só com Balaão, mas você tem todas as festas relacionadas, por exemplo, ao deus Baco, todas as festas relacionadas a Dionísio, todas essas festas, elas eram feitas com o vinho, que era uma droga que fazia com que as pessoas entrassem numa forma de êxtase também. Então essa festa da primavera e esse êxtase é algo que se manifestava na humanidade de muitas diferentes formas. Formas todas essas que deixaram de ter qualquer papel para a evolução do ser humano, qualquer papel positivo, e que foram transformadas pelo Cristo. Então é isso, meus amigos. Esse é o nosso vídeo sobre o Domingo de Ramos. Tudo que eu pincelei aqui eu vou desenvolver melhor ao longo dos nossos próximos episódios. Muitíssimo obrigado.